Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês uma rotação. Uma rotação de centro em O, de ângulo 105 graus, de um segmento G, né? E então aqui, para poder fazer uma rotação, a gente sempre precisa de um centro de rotação, que é um ponto. Nesse caso é o ponto O. E um ângulo de rotação, nesse caso é um ângulo de 105 graus. Aqui no cantinho eu já construí o ângulo para vocês antes, pra gente se organizar. Quero lembrar que já tem vídeo aqui no canal sobre construção de ângulo. Então, você consegue dar uma olhada, enfim, aí expandir o seu repertório, né? Dar uma construída. Eu construí utilizando 90 mais 15, uma estratégia, mas existem outros modos de você fazer essa construção. Por exemplo, 60 mais 15. Tenta fazer e ver se rola para você. Para construir rotação, então, eu vou aqui com vocês, tem uma coisa bastante interessante. Quando a gente pensa em rotação, vou fazer como se fosse um esbocinho aqui, tá bom? Então, tenho aqui o segmento GE, tem o nosso ponto O. Para que eu faça uma rotação, tem algumas condições que eu preciso ter entre os meus pontos correspondentes. Como assim, pontos correspondentes? Ah, eu tenho meu ponto E, eu vou encontrar aqui um ponto E', que vai ser o ponto que foi rotacionado, né? Então, para fazer essa rotação, basta que eu rotacione o ponto E, rotacione o ponto G e depois trace o segmento G', E', que aí vai ser meu objeto rotacionado. Eu não preciso rotacionar cada um dos pontos daqui. Por que não? Porque rotação é isometria. O que quer dizer isso? Significa que preserva a distância, né? Também vai preservar as características do nosso objeto. Então, a rotação de um segmento resulta em um segmento. Então, aqui, ó, se eu tiver o meu ponto correspondente, esse ângulo aqui entre eles precisa ser o meu ângulo de rotação, que é o ângulo de 105, e esses segmentos aqui precisam ter a mesma medida. Então, eu vou iniciar fazendo, por exemplo, de E até O. Fiz aqui o nosso segmento inicial, já tenho, muito tranquilo. Preciso agora construir esse ângulo de 105, só que eu já construí. Então, eu vou fazer o processo de transporte de ângulo, né? Que vocês já sabem fazer também, já ensinei no canal. Inclusive, já fiz até com justificativa aí, para que vocês saibam o porquê, né? Como que eu vou fazer isso? Vou abrir o meu compasso de qualquer medida, vou traçar uma circunferência. Eu vou querer que eu tenha o ângulo EO, E'. Então, a reta que contém EO vai ser um dos lados do ângulo. Então, eu vou pegar aqui uma medida e vou transportar para cá. Que medida que é essa? Essa circunferência que eu fiz, certo? Qualquer medida. Agora, eu vou pegar a distância entre as intersecções das circunferências com os lados do meu ângulo de 105. Vou aqui nessa intersecção e vou marcar o nosso ponto. Olha, eu tenho aqui, então, uma circunferência... Desculpa, eu tenho aqui, então, um ângulo de 105 graus. Realizei o transporte de ângulo. Você não é obrigado a fazer o transporte de ângulo, você pode fazer toda a construção aqui, mas eu não aconselho nunca, jamais, assim, é uma ideia muito ruim, porque vai ficar uma bagunça, e o transporte de ângulo é uma construção bastante simples, né? Beleza, gente, eu sei, então, que o meu ponto E' está aqui em algum lugar. Em qual lugar? Em um lugar de modo que essa distância seja a mesma. Então, eu vou pegar o meu compasso, vou de E até O, e vou determinar aqui, ó, pronto. É aqui que eu terei o meu ponto E'. Tudo bem? Encontrei um dos pontos. Karen, como que eu encontro outro ponto? Fazendo o mesmo processo. Vou de G até O. Vou de novo transportar o ângulo. E aí, eu já vou usar a mesma medida aqui, ó, que eu sou espertinha. E eu já utilizo essa mesma circunferência, tá vendo? Pego a distância. Agora, ao invés de pegar nessa intersecção, vou pegar nessa intersecção. Vou determinar aqui esse ponto. De modo que eu tenho aqui, ó, um outro lado do nosso novo ângulo, né? Tenho aqui. Perfeito. Agora, eu preciso garantir que a distância de O até G seja a mesma distância de O até G'. Infelizmente, ultrapassou aqui o espaço, mas esse daqui vai ser o nosso ponto G'. Eu vou fazer o traçado de canetinha para que vocês visualizem melhor, tá bom?
Pronto. Esse daqui, Elinha, Gelinha, é a solução do nosso problema. É o segmento aí que resolve o que a gente pediu, né? O que a gente solicitou. Note que, galera, eu tenho duas soluções, né? Eu fiz o ângulo de 105 nesse sentido, que é o sentido horário, mas eu poderia ter feito no outro sentido, né? Eu poderia ter feito ele pra cá. Desculpa, esse aqui é o sentido anti-horário. Eu poderia ter feito ele pra cá. Então, depende, né? Depende do que você se sentir mais confortável. Você pode fazer ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, como você se sentir mais confortável, tudo bem? Tanto faz. Então, nesse caso, eu tenho essa solução, mas poderia ter aqui uma outra solução. Então, esse problema, ele entrega pra gente duas soluções. Para encontrar o ponto Gelinha também, eu poderia tentar pensar de um outro modo. Se eu sei que rotação é isometria, eu sei que a distância de E para G vai ser a mesma distância de Elinha para Gelinha. Então, eu já tinha Elinha, eu poderia ter feito uma circunferência com esse raio. E aí, eu ia saber necessariamente que esse nosso ponto, Gelinha, estaria em algum lugar dessa circunferência. Só que ainda eu tenho infinitos. Só que eu poderia pensar que a distância de O até G é a mesma distância de O até Gelinha. Então, eu poderia fazer uma outra circunferência aqui e encontrar a intersecção. A intersecção seria o nosso ponto Gelinha. Só toma cuidado, porque talvez se encontrasse uma pra cá, por exemplo, né? Enfim, tem que ser essa daqui, né? Então, pensa nessa direção, né? Pensa no comprimento, enfim, além do comprimento do ângulo também, que é importante. Olha só, a rotação não fica com uma carinha tão simples às vezes, né? É difícil, a gente sempre acha que vai rotacionar assim, mas não necessariamente, ó, ficou numa posição bem diferente da inicial. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Enfim, qualquer coisa também comenta aí que eu dou um help, curte o vídeo, se inscreve no canal pra dar aquela força e não se esqueça sempre, bora construir?